Você lembra que a gente já conversou aqui no canal a respeito de programação, que nós fomos programados desde pequeno, que os nossos pais programaram a nossa cabeça, que o que a gente faz hoje, o comportamento nosso, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, eles vêm de lá de trás? Quer dizer, por mais que você queira, por mais que você enxergue que está indo no caminho errado, mas você não consegue desviar dele? Pois é, hoje vamos conversar a respeito disso aqui no vídeo. E eu vou tirar como base aqui os meus irmãos esquizofrênicos. E também eu, né, como fui aí um esquizofrênico, um narcisista no passado, então vamos tirar isso como base. Por que que as vítimas, né, elas vão de encontro com o predador? Por quê? Por que que elas, depois que apanham, é igual cachorro. Cachorro, ele leva uma pancada, leva uma surra e depois volta a lamber o dono. Por que isso acontece? Por causa da programação. Vamos conversar a respeito disso hoje. Olá, meu nome é Roberto, seja bem-vindo ao canal. Se você ainda não é inscrito ou inscrita, se inscreva. Ative também o sino de notificações e dê aquele joinha aí pro vídeo ir mais longe, tá? Assim que você estiver assistindo, aliás, antes de assistir, já dá aquele like. Bom, eu, como já disse aqui no canal, já é sabido por muitos aqui dos meus inscritos que eu fui aí uma pessoa esquizofrênica, viciado em crack, fui narcisista, já expressei, já falei pra caramba a respeito disso aqui no canal e sofri muito com o sentimento de culpa. Hoje, graças a Deus, estou me perdoando aos poucos, né? Ainda tem ainda alguma coisinha para me eliminando, né? Mas eu vivo aqui com os irmãos, os quais foram programados lá atrás, um pouco pelos meus pais e um pouco por mim, porque lembra que eu falei no vídeo passado que eu fui cuidador deles. Eu sou o mais velho, né? Então eles eram os mais novos e meu pai e minha mãe ficavam ausentes, então eu ficava lá cuidando durante muitos anos. Inclusive precisei sair da escola para cuidar deles. Então eu acabei programando eles com a minha mente tapada, com a minha mente doentia que eu tinha, com o entendimento, né, que eu tinha. E aí eles ficaram programados, porque a gente programa as crianças quando elas são pequenas. Quando elas são pequenas, elas aceitam tudo, né? Tudo que o maior fala, vai falando, a energia, os sentimentos, tudo aquela, né, aquela energia o adulto vai passando para eles. Então, o que que acontece? Vou contar aqui hoje alguns exemplos, né, do que eu passo aqui com os meus irmãos, né, que ainda são esquizofrênicos. Eu já fui esquizofrênico, já fui aposentado, né, já fui dependente de crack durante muito tempo. Hoje eu trabalho, né, hoje eu provenho meu próprio sustento e ainda às vezes ainda ajudo as pessoas ainda. Mas aí por que que eu venho falar hoje a respeito disso, de atração? A gente é atraído, as pessoas são atraídas pelas mesmas coisas, né? Por que que as pessoas que são vítimas de narcisistas, né, sempre se deparam com narcisista? Sai de um, entra no outro, né? Sai de outro, entra no outro. Eu vou dar um exemplo aqui de como eu, por exemplo, no passado, eu só atraía porcaria para minha vida. Eu era assim, né? Durante o período que eu fui viciado em maconha, por exemplo, eu vivia só levando prejuízo com essas pessoas. Por mais que eu fumava maconha, eu fumava para acalmar meu nervoso. Eu era uma pessoa muito estressada, muito nervosa, ainda sou, mas hoje eu controlo, hoje eu tenho um controle sobre as minhas emoções. Por mais que às vezes eu fico irritado, com ódio, com raiva, né, eu tomo conhecimento desses sentimentos, né, reconheço eles e logo eu falo, não, se eu for deixar ele, né, agir, eu que vou ficar no prejuízo, porque eu já levei prejuízo por conta desse temperamento meu, por causa dessa cólica. Já fui muito mais, hoje eu sou mais compassivo, entre aspas, né? Já sou mais tranquilo, consigo controlar mais o meu nervoso, controlar mais as minhas emoções, mesmo diante de frustrações, né? Mesmo diante aí de coisas grandes, acontecimentos grandes. Mas então eu era essa pessoa que eu vivia só atraindo pessoas ruins para minha vida. Por mais que eu não queria, mas eu ia lá de novo. Eu era tipo um cachorro que levava, apanhava do dono e depois voltava lá lamber. Eu ia lá lamber o cara que me bateu. E era todo dia assim. Por mais que eu fumava maconha, eu não fumasse, eu ia lá lamber a pessoa, né? Parece que tinha alguma coisa me puxando, né? Era um programa mesmo. A gente foi programado, a gente é programado para agir dessa forma. Então eu fazia muito isso. Em frente à minha casa, por exemplo, assim que meu pai faleceu, que eu voltei aqui para a casa da minha mãe, dos meus irmãos, eu vivia na frente da casa aqui, até de madrugada, fumando maconha aqui com os colegas, entre aspas, né, os pseudos colegas, né?
e acreditando que eles eram meus amigos e que eles estavam com boas intenções comigo. Mas por conta de quê? Por conta de aprovação, por conta de me sentir, eu tinha que me sentir, fazer parte de um grupo, fazer parte de pessoas, ser reconhecido por alguém. Eu precisava disso. Por mais que eu era usado como chacota ali, mas parece que eu era tipo uma puta. Né? A puta parece que é assim, quanto mais ela apanha, mais ela quer apanhar. Né? É mais ou menos isso. Mais ela apanha, mais ela quer apanhar. Eu era mais ou menos isso. Então eu ia lá, apanhava, os caras zoavam, tiravam sarro na minha cara, né? Fazia o que queria, aproveitavam, me exploravam, né? Fazia o de gato e sapato. E como era à frente da minha casa, eu ficava correndo para lá e para cá, buscar água gelada para eles, buscar papel para enrolar o cigarro de maconha, buscar cigarro, buscar fogo. Era todo dia assim. Enquanto meus irmãos ficavam aqui na casa. Naquela época nenhum deles tinha problema com droga. Né? E eles ficavam aqui, só observando isso. E eles ficavam observando eu fazer esse comportamento. Então eu atraía essas pessoas, porque logo quando eles iam embora, no outro dia, eles voltavam e eu ia atender de novo. Eu não sabia dizer não, eu não conseguia enfrentar aquilo, e eu me sentia um nada. Me sentia um nada. Né? Mas eu não conseguia passar por cima daquilo. E hoje eu vejo isso acontecendo com meus irmãos. Aliás, não é só com o qual usa droga. Né? Tem um que usa droga e ele fica em frente à casa aqui. Ele gasta todo o dinheiro com os caras fazem ele de gato e sapato, aproveitam dele, e não é só os usuários de droga que faz isso. Até pessoas que se diz ser curadora dele, né? Que se diz ser preocupada com a saúde mental, também explora ele, aproveita. Mas por que explora ele? Porque ele próprio não se cuida, porque ele próprio não tem autodomínio, porque ele próprio não gosta de si, porque ele próprio não tem aquela disciplina com ele mesmo. Quer dizer, tanto faz para ele se a água corre para baixo ou para cima, para ele tá bom. Ele vive dando risada da própria destruição dele, da própria ruína. Ele ri, entendeu? Aliás, a mente dele é tão assim fora do normal, perversa, que às vezes ele me imita. Às vezes eu dou uma tossida, ele tosse lá do outro lado, tipo eco. Aí eu fico pensando comigo, o que passa na cabeça dessa pessoa, né? Eu nem falo nada, mas eu só fico pensando comigo, o que passa na cabeça dele? Ele é agressivo aqui conosco. Né? Ele bate o portão da casa dele, ele é agressivo conosco, às vezes ele quer as coisas meio forçado, né? Não compra nada, não ajuda em nada, às vezes nem se alimenta com o próprio dinheiro, porque ele tem um salário e não consegue se alimentar com o dinheiro dele. Aí eu vejo esse comportamento dele. Esses dias mesmo ele apanhou de umas pessoas aqui, as pessoas vieram bater nele sem justa causa, né? Sem prova nenhuma, bater nele. Se eu não chego a tempo, né? Tinha massacrado ele. Pois é, o que aconteceu? Quando foi no dia seguinte, ele estava lá de novo com essas mesmas pessoas. Estava lá, rodeando essas pessoas. Certo? Então, o que acontece? Por que as pessoas fazem isso? Porque eu, como fui aí um narcisista, né, uma pessoa que já conhece a mente narcisística, por que as pessoas vai de encontro? Né? Porque ela não se resolveu ainda. Ela não é uma pessoa resolvida. Certo? Ela ainda vai, ela não foi o suficiente para ela, né? Ela acredita ainda que aquilo vai se resolver, que ela vai conseguir, porque às vezes ela não consegue ter argumento, parece que é tipo de uma vingança, né? Passa um tipo, eu acredito que é assim, que seja o tipo de uma vingança na mente da pessoa. Não, dessa vez eu vou lá, mas eu vou ganhar a questão dela, eu vou ganhar no argumento. Então ela fica naquele jogo de querer ganhar argumento com outra pessoa, né? E ela fica insistindo naquilo. Ela foi programada para fazer isso, para querer ganhar. Ela não se contenta em perder e abaixar a cabeça humildemente, voltar para trás e mudar o rumo. Ela não se contenta com isso. Ela acredita que tem que ir lá e resolver isso. O que precisa ela se resolver com ela. Né? Ela tem que abandonar aquilo lá, abandonar aquelas pessoas lá e resolver com ela, porque aquilo lá, porque a vida está ensinando, está mostrando para ela que aquele não é o caminho, mas ela não quer enxergar. Ela não quer enxergar. E aí, como é que foi que eu consegui sair disso? Foi doendo muito, muito mesmo. Teve que doer bastante em mim para me se aquietar. Para me se aquietar, ficar quieto aqui e tomar conta da minha vida, para mim ficar mais calado, para mim poder parar de ficar, sabe, procurando a atenção das pessoas, para me enfrentar o medo, porque eu ainda continuo com medo ainda. Eu acho que o medo a gente não perde, a gente consegue enfrentar o medo, né? E aí aconteceu de novo, esses dias agora, de estar aqui um barulhão em frente à minha casa de madrugada, e aí eu fiquei ali, né,
fiquei nervoso, fiquei irritado, e aquilo me corroendo por dentro, chegava a dar angústia, me ruminando, eu ficava ruminando aquilo, como é que as pessoas podem ficar na porta da sua casa, como são usuários de drogas, né? Eles estão tudo cego ali, eles estão tudo na ilusão, né? A mente é mais poluída, uma mente mais poluída do que a outra ali. Então você tem que ser cauteloso para conversar com essas pessoas. Se você for uma pessoa que for hostil, né? Se você não tiver controle emocional para conversar com elas, não te respeita. Elas acabam te agredindo até, inclusive. Então aconteceu de novo essa noite. De eles estavam um barulhão ali, aí eu me senti, eu ouvi o barulho e senti aquela coisa ruminando dentro de mim, sabe? Aquela coisa, aquela gastura, aquela raiva, sabe? Aquela irritabilidade, eu estava irritado assim, você sente na pele aquela irritação. E aí uma coisa que eu fui aprendendo é controlar, né? Aprendendo a na verdade não controlar, porque ela vai se controlar sozinha. Eu fui aprendendo a suportar essa gastura, suportar essa irritabilidade e ficar quietinho, não deixar que o impulso me conduzisse. Porque a maioria das pessoas deixa que o impulso conduz ela. Aí ela vai para a guerra, ela vai para a agressão, ela vai para a batalha, ela vai para arrumar o prejuízo. Porque se eu no impulso, de repente, eu escuto o barulho e já sai gritando lá fora, ou eu levo um tiro, ou eu levo uma pancada, ou eu ofendo alguém, ou as pessoas ficam me marcando depois. Quer dizer, não, agora não. De um tempo para cá, eu venho agora me contendo, controlando a minha emoção. As pessoas não conhecem muito a respeito das suas próprias emoções, ela deixa que o impulso leva a ela. E quando você começa a tomar conta, tomar o poder, tomar consciência de si, você começa a tomar poder sobre os seus impulsos. Então, aí é o que acontece. Mas para você tomar consciência disso, precisa doer muito. É igual eu falei, que por isso que as pessoas que são vítimas de narcisistas, parece que ela tem um tipo de uma vingança contra aquela outra pessoa, e parece que enquanto ela não resolve aquela vingança, ela não deixa de ir lá, apanha, mas volta de novo. Ela é programada para fazer isso. Agora precisa entender uma coisa, você está programado para ir lá. Quando você entender que você é programado para ir lá, e quando tiver dentro de você um ser, eu vou ilustrar para você aqui, o que você pode tirar como base para você sair disso. Pense que você é uma pessoa que está no meio do oceano, lá no meio do marzão, e aí não tem ninguém, só está você lá. Pense nisso, tá? Pense, imagine que você está lá. E aí você começa a se ver sozinho lá, começa a pedir socorro. Quando você estiver numa situação desse tipo, imaginar, né? Se imaginar numa situação desse tipo, que você está sozinho num lugar e está pedindo socorro, significa que você reconheceu que tem algo programando você, que tem algo conduzindo você. Essa é a programação. Por isso que eu falo que eu tiro como exemplo aqui eu e os meus irmãos, porque eles apanham, né? Tem um outro aqui que as pessoas vêm e abusam dele, e aí ele não toma consciência, aí ele chama aquelas mesmas pessoas para ir tomar café na casa dele. As pessoas vêm, manipulam ele, usurpam ele, enganam ele, e aí vão embora. Depois ele fica xingando, nervoso, irritado. Mas depois, no dia seguinte, ele já chama as pessoas, oi, tudo bem? Vem tomar café aqui em casa, quer tomar um gole de café? Ele fica buscando a aprovação dessas pessoas. Mas eu tiro por base isso, essas pessoas elas apanham igual cachorro, como eu disse. Eles apanham e vão de encontro de novo. É porque elas foram programadas para fracassar, para se destruir. Então, enquanto a pessoa não toma consciência disso, que ela foi programada, ela está fazendo aquilo, se comportando daquela forma, não importa se a pessoa não seja esquizofrênica, não seja, não importa a situação, a circunstância da vida da pessoa, mas se ela faz aquelas mesmas coisas, né, por mais que seja um professor ou alguém bem sucedido na sociedade, mas se ela age daquela mesma forma, aquele mesmo comportamento prejudicial para ela, entendeu? Ela foi programada para aquilo. Enquanto ela não toma consciência que ela foi programada, ela não consegue sair disso. E muitas pessoas falam assim, mas eu sou assim mesmo, eu fui desse jeito mesmo, e ela se contenta com isso. Foi uma coisa que eu não me contentei. Não me contentei com isso. Por isso que hoje eu venho aqui falar para vocês que é possível sair desse estado.
Assim como eu fui um esquizofrênico, eu não me contentava em ser um esquizofrênico, ser um capacho da sociedade, ser um idiota, né? Então, é isso, gente. Tá? O vídeo de hoje é esse. Foi bom para você? Se inscreva, ative as notificações e dê aquele joia. Valeu, tchau, obrigado.